The views and opinions expressed on any program are those of the producers and/or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of FRC Media, Bristol Community College, or the City of Fall River. Sejam bem-vindos para mais um programa de Amigos. Cá estamos nós, como prometemos a semana passada, com mais um programa para todos vós. Não se esqueça que podem nos ver através dos canais do YouTube ou do Facebook e aqui na sua televisão, no canal 95, pode-nos ver todas as quartas-feiras às 7 da noite. Se está-nos a ver e não é quarta-feira, à noite, é porque está a ver um programa que está a ser repetido, portanto, volte na próxima quarta-feira e nós estaremos aqui para fazer tudo de novo convosco novamente. César, mais uma semana, essas semanas estão passando depressa como o risco, pá. Ora, boa tarde. Ei, pá. E agora com o sol ainda vai passar mais depressa. Já é de manga de camisa que é para chamar o verão mais depressa. Eu também já fui à caixa das camisas de verão para... Por acaso eu vejo na área onde estou trabalhando, já teve uma equipa de jardineiros lá de roda a cortar a erva e trabalhar pelo jeito, para quando eles cortarem a primeira vez a erva, aquele cheirinho, disse, pá, já cheguei. Finalmente cheguei. Tem algumas coisas que a gente vai falar local, nacional e também da Europa. Tenho uma notícia muito interessante que chegou da China. Portanto, foi filmada no Japão, mas a reportagem é sobre a China. Local, a nossa reunião das 16 casas foi aprovada, portanto, agora as pessoas que viviam ali naquele redor vão ter que sofrer com as consequências de gente nova que quer comprar a sua casa e quer o seu quintal. É verdade, infelizmente, tu fizeste o que pudeste. Eu fiz o que pude. Eles também, os vizinhos lá, a vizinhança lá também não aderiram ao teu pedido de onde tu como presidente do FLIM, arranjaste um bom caminhonete, um bus duas para vezes, eles, duas reuniões. Por duas vezes. E para ir 3 pessoas para uma reunião daquelas, de onde se exige o maior número de pessoas a fazer barulho, exige que as coisas parassem, ou que se pensasse uma forma melhor de conseguir fazer. Eu acho um absurdo, por uma parte. Por uma parte não, porque a pessoa que comprou o terreno quer investir. A gente tem que olhar para os dois lados, e a verdade seja essa. Existe uma parte ali de pessoas que comprou o terreno ou que comprou aquela localidade que investiu o dinheiro naquela própria localidade, não é? Mas também existe uma parte de onde vão pegar um bocado de uma propriedade, que é do Estado, quem não concorda com aquilo. E depois é o que eu digo. Eu vou falar para mim como proprietário de construção civil, a gente tem um pequeno problema qualquer numa construção, eles mandam para a obra. Mas parece que quando há dinheiro as coisas são um bocadinho diferentes, porque foi aprovado um projeto de onde alguém vai ter que buscar uma quantidade de área terrena ao Estado e ainda por cima tapar waterlands. Waterlands é a terra com água, que não se pode de maneira nenhuma construir ou fazer nada. Portanto, aquela terreno tem aquela água e ali tem que ficar porque aquela água é purificada e serve para muitas outras coisas. Infelizmente. E depois também tem, e foi o que eu tentei explicar com eles, tem um problema do som, tem um problema das pessoas que vão estar ali. Depois tem um problema que é duas fábricas antigas que foram reconstruídas e que têm talvez 200 apartamentos em cada um. A maior parte daquelas pessoas não conduz, eles usam a parte de fora. Não tem rua. Eles têm que usar o driveway da fábrica para ir para o terreno para trás.
matter of fact, o dia depois de ter sido aprovado, eu tive lá no escritório, a gente teve uma reunião com os proprietários que são de New York, e eles falaram, o que eles disseram foi assim, bom, para começar, o que é que eu vou fazer? Se eles pensam que vão estar, que o tráfico vai estar a atravessar o meio para aquele lado, estão muito enganados, porque eu vou dar a minha propriedade toda com fence. Portanto, da maneira que eles entrarem é da maneira que eles têm que sair. A segunda coisa é, eu e a outra fábrica, os donos da outra propriedade, a gente é que paga para limpar a rua, que dá acesso, porque a gente os dois acusam. As pessoas que estão arrendando de nós acusam. Só a gente é que paga os plows para ir lá remover o snow, o lixo e tudo, é tudo privado. Se vai ser agora 16 proprietários de 16 casas ali atrás, eles não vão estar usando os nossos driveways de graça, a gente vai estar pagando para eles para coletar o lixo e para limpar o snow. Só tem uma solução que a cidade vai ter que fazer, vai ter que aceitar a rua como sua. Como Mais uma rua para a cidade. É mais uma rua para limpar lixo, para tirar lixo, e mais uma rua para limpar, para a gente pagar taxas, para ter cheio de buraco. Para mim, eu vou explicar uma coisa aqui que é assim. Quando alguém tem um terreno e que esse terreno está aprovado para fazer uma construção, eles exigem, a primeira coisa é o acesso. Portanto, tem que ter acesso próprio. Por isso é que eu não sei como é que esse projeto foi aprovado sem ter o seu acesso próprio. Existe uma grande fantasma, uma coisa por trás desse projeto que é muito interessante. A nossa esperança agora é que eles agora vão ter que ir para os departamentos diferentes tirar os seus permisos. Exato. E isso tem que ir para reuniões outra vez. Vai ter que ir para a reunião do traffic, vai ter que ir para a reunião da água, do calenamento da água. E uma das perguntas que eu fiz lá foi essa, porque a gente temos problemas já com água no Quokashane Street. No lado fora do Softs. Certo. Mill. According to the planner, the city planner, a água não vai ser encancada para o Quokashane, vai ser encancada para o rio. Temos um problema aí. Bem, vão poluir o rio? Temos um problema aí, porque o esgoto não pode ir para a água. Já há muitos anos que já não pode ir para a água. Não pode. Okay? Portanto, eu tenho esperanças que esse projeto, quando sair em projeto e que for deliberado para chegar à parte da construção, que é um bocadinho mais a minha área onde eu estou envolvido, de quando chegar à parte da construção que não seja aprovado. Por essa razão. Pela razão que existe muita coisa. Eles vão obrigar eles a fazer sempre que temos tanques de água para aceitar aquela água toda e depois ter-se pampada, mas isso vai ser uma despesa. Ou filtração. Que a água sai para o rio, mas sai limpa já. Mas assim vai ser uma despesa muito grande. E outra despesa grande que eles vão ter também é de contaminação que aquele terreno tem. Exato. Porque aquilo era uma fábrica. E sabes, as fábricas têm óleos e coisas. Exato. E quando a fábrica pegou fogo, tiverem que demolir a fábrica, meterem a fábrica no chão, aquilo está tudo naquele terreno. Exatamente. Os pastos e o óleo, está tudo ali. Só para eles fazerem aquilo, e foi o que aconteceu no North Main, no South Main. Que eles tiverem que parar não sei quantos meses e tiverem que remover terra para fora para limpar, para chegar a terra limpa. E estamos aqui também, na nossa área, ali em cima, não sei bem aquela rua, fica ao pé da padaria do Pontos Bakery, onde existia muita casa ali que tiverem que pôr no chão porque o terreno é contaminado. Agora, o Otapa Heights. Exatamente, Otapa Heights. Diz que aquilo era... Aquilo está em curto ainda. Já está em curto há 15 anos. Está há 15 anos na cortina, sabe? Porque foi a razão, porque o terreno é contaminado. O terreno é contaminado e depois as leis que eles tinham aprovadas para casas para veterans, agora as leis já trocaram todas. Os tamanhos dos terrenos já não são iguais. Exatamente. Estás a ver? Só e aquilo está stack no curto. Está no Estado. O Estado é que está... Eu tenho esperanças que aquele projeto não siga. Bom, vamos esperar que sim e ver, porque eu disse a eles, se eles têm
cada casa tem direito a 2 parques, ok? E agora eu disse, se a fábrica meter o fence em cima, as pessoas só vão conduzir direitos para os parques, que os parques vão ser em volta da propriedade. As casas no meio e o parque tudo à volta. Exato. Só eu digo assim, ok, essas pessoas vão comprar uma casa, têm uma criança, vão fazer um birthday. Onde é que essa família vai parar os carros? Exatamente. Não podem parar, não tem cidade. Vão ter que parar no caminho. Só é melhor, foi o que eu disse a eles, é melhor dizer que não e prever um problema do que depois ter o problema e tentar resolvê-lo que não tem saída. Não tem saída. Mas, infelizmente, não me quiserem ouvir. O zoning aprovou o pedido e agora vamos para outra reunião para ver o que é que a gente pode conseguir exatamente. fazer para parar. Eu tenho para mim que aquilo não vai chegar a bom porto. Passar rapidamente nacional, hoje, according to o nosso ex-presidente, ele fez um post que iria ser preso hoje. Porque eu vi nas notícias ontem que iria ser preso hoje, exato. Eu, para mim, e conhecendo o Trump da maneira que eu conheço, e as coisas todas, ele está a tentar ver quanto apoio ainda tem aí fora. Exatamente. E da maneira que, e da única razão que eu digo que ele está a tentar ver quanto apoio tem, uma coisa é ele dizer, eu ouvi dizer que vai ser preso, e outra coisa é dizer, vocês têm que vir para fora e fazer o fight para mim. Exatamente. Okay? É duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Que uma coisa não estava com a outra. Não. Okay? Não. Ele pode estar, porque ninguém diz que é verdade, ele pode estar usando outra mentira, que a gente já sabe que ele é bom para as mentiras, pode estar usando outra mentira só para ver que tamanho de apoio é que tem ainda por trás dele, porque ele quer correr. Ele quer correr. Okay? Eu penso que isso tudo, e foi o que eu tive, eu vi 3 canais de notícias diferentes, por essa razão. Quando eu vi a notícia no fax, eu me dei logo para a CNN para saber para ver. E quando no CNN nunca se viu falar em nada. A única coisa que se viu foi que um juiz ou o DA de New York, finalmente tem provas suficientes para que lhe possam prender. Mas ninguém disse que ele ia ser preso. Mas já no facto, já estava a dizer que ele ia lhe prender. Portanto, eu não acredito que a polícia dos Estados Unidos, da maneira que trabalha, que ia avisar porque o Trump que olha, tu vais ter que te lavar melhor hoje porque amanhã vais estar preso. Portanto, isso não trabalha dessa forma, a gente sabe todos disso que não. Eles apenas fazem assim, batem à porta e dizem, meu amigo, tu hoje tu vais estar... Mesmo sendo uma situação diferente, sendo um ex-presidente, eles não contactam o presidente, não. mas vão contactar os advogados. Exatamente. E os advogados por sua vez contactem a pessoa. Não disseram que não forem contactados ainda. Portanto, isso pode ser útil. Há uma grande armadilha, penso, da parte do Trump nessa. E pode ser que tu tenhas razão nesse ponto dele saber quanto apoio que ele tem. Porque ele perdeu já muito. Ele já perdeu muito apoio. E eu vi explicar qual é a razão que o Trump perdeu apoio. O Trump perde apoio porque toda a gente reparou que ele estava aliado ou da Rússia, e ou da China e ou da Coreia. São tudo países comunistas. Às vezes a gente pode ir um bocadinho longe nisso. E o Brasil? E do Brasil também. Eu sou uma pessoa, quer dizer, eu tenho uma visão da política um bocadinho... vejo de lado de vento. Eu percebo muito de política, mas eu vejo de lado de vento porque a política é uma coisa vasta, muito grande. Cada um puxa para o seu lado e para a sua maneira. E é como se, sendo independente, eu vejo olhando um bocadinho dos dois lados. E vejo que o Trump, o que tentou fazer foi a gente queira que não queira, as pessoas até podem ser um bocadinho maluco, mas o que o Trump tentou fazer foi uma ditadura. Porque as ditaduras começam daquela forma. E eu vou-te explicar por qual é a razão. Quem pensa assim? Isso é a minha maneira de pensar, isso não foi o que eu disse. Qual é a razão? A primeira razão é que, ao ele perder as eleições, ele exigiu que ele tinha ganhado. Ele chamou para o vice-presidente a dizer, tu não vais aceitar os votos. Portanto, tu não aceitando os votos, estás sendo o que é? Um ditador. Um ditador não é só aquele que manda matar pessoas. Eu vou falar em Portugal,
no tempo do Salazar, porque antigamente no tempo do Salazar só se falava era nisso. Quando usavam o isqueiro, a pessoa ia para a cadeia porque tinha que usar fósforos. Isso não é ditadura, isso foi abuso de ditadura. Na Rússia pode usar o isqueiro, pode usar fósforos, a pessoa pode dizer o que quiser. E até que os russos têm uma economia bastante forte e eles vivem bem lá, nesse país. Olha, não presta o Putin, but a economia que eles têm é uma economia forte. Na China é a mesma coisa. Apesar da população que é muito, mas eles têm uma grande economia, não é? A segunda maior economia do mundo. E é um país com ditadura. Há outros países que têm abuso de ditadura. A gente vai falar naquelas ilhas de coisa do não me vou o nome agora, mas pronto, vai chegar. Qualquer das formas, ele tentou fazer um ditador. Ele tentou fazer o que os amigos lhe rodeavam fazer. E quando ele foi afastado do cargo e as pessoas pararem um pouco, porque quando está tudo em canto, com o sangue quente, as pessoas não pensam. Ninguém pensa. Fazem e dizem coisas que não deviam, mas quando eles refazem os ânimos, as pessoas pegam a perceber e vêem os lados corretos. E foi por essa razão que ele perde mas uma grande parte. Qual é a razão? E eu vou dizer de novo, a economia do país bastante forte, eu não vou dizer que não, mas era uma economia falsa. É muito fácil de ser presidente do país e mandar fazer dinheiro. Emprego que a gente precisa. Mas tem que haver um controle, porque para o mundo ser gerido da forma que é gerido, existe um grande controle a nível financeiro, porque os países têm mexões de fazer dinheiro todos os dias. E eu já fazia dinheiro, dava dinheiro para toda a gente ter e viver. Mas tem que haver um controle para que a economia ande e que se faça as coisas. E eu, quando estava fazendo, eu sempre disse isso desde o princípio. Depois de ele estar 3 meses depois de ele ter entrado no cargo de presidente, eu disse logo, a SOM não é discreto, juiz. Ele pode ser uma pessoa que saiba muito gerir negócios e ele pegou no país igual dessa forma. Mas tu não podes criar uma economia falsa, tu tens que ir vivendo uma economia que é correta e seguir uma linha de economia. Tu não podes, só porque quer pôr o mão deve fazer e acabou-se, está feito. E foi o que aconteceu. E penso, Carlos, que tu nesse ponto tens razão. Eu penso que ele está tentando ver e já hoje à noite ele vai ver que não tem a força que ele pensa que tem. Porque há 2 horas atrás a polícia estava a pôr já umas cercas na frente da polícia e tal. I guess um deles vai ter que vir, se ele for preso. E estava lá mais pessoas a favor de ele ser preso do que contra. E entrevistarem um sujeito com 64 anos que disse: eu estou admirado, não tem gente aqui, não tem quase ninguém aqui. E por outro lado, as pessoas também, mesmo apoiantes dele, estão com medo, porque no instante de uma coisa que é suposto ser saudável, fica criminal. Exato. São criminais. Exato. Foi exatamente o que aconteceu no 6 de janeiro. Porque até ele fazer e pedir uma demonstração, está tudo legal, porque o nosso país é livre de fazer demonstrações. Exatamente. Okay? Agora, o problema que ele fez foi, número 1, foi dizer a eles: eu vou andar com vocês, que ele sabia que não ia andar com ninguém. Esse foi o discurso dele. Eu vou andar com vocês e a gente, we're gonna fight like hell. A gente vai lutar. Ninguém luta com rosas. Exato. A gente tem que lutar com cravos. Exato. Mas ninguém luta com rosas. Aí está o problema, Carlos. Não é. E foi o que eu disse logo do princípio. Foi. Por isso eu disse que ele era um ditador. Porque ia-te explicar por qual é a razão. Porque o ditador não é só um homem, que me já disse, a ditadura é um geral de muita coisa. Foi ele ter dito as próprias palavras que tu disseste. A gente vão fazer guerra. A gente vai ter que fazer guerra para ganhar essa batalha. Portanto, ele exigia a gente tem que provar uma coisa. E que isso fez maiores eleições dos Estados Unidos em votos, até agora registadas. Portanto, eu penso que quase toda a gente votou. Quase toda a gente que tinha direito a votar aqui nos Estados Unidos votaram. E
ele tinha uma grande área de apoio que lhe apoiava, e ele sabia disso. E ou ele falar da forma como ele estava falando, ele sabia a partir de que aquilo ia acontecer. Yeah. E para mim, o crime ainda não foi ele dizer a gente vai ir. Foi ele estar sentado a ver as pessoas a pisarem-se e a partirem vidros e tudo, e nunca fazer nada. Isso aí é o crime. O crime é esse, é que ele era a única pessoa que tinha o poder de dizer, e ele sabia que as pessoas estavam-lhe ouvindo, porque 3 horas depois, há em vídeo pessoas a dizer, ele já veio para a média e já disse para a gente ir para casa. Só a gente vai fazer o que ele está dizendo, a gente vai para casa. Só eles obedecerem a ele até o fim. Só ele tinha o poder. Assim que eles começarem a partir e a entrar lá dentro, ele tinha o poder para tudo, vá tudo para casa. Ele se fosse, começa quando ele disse, se ele dissesse, a gente vai fazer um protesto, mas vai ser um protesto com paz, é não quer barulho, não é para fazer, a gente só vai fazer o nosso protesto. A primeira coisa é isso. Começa aí. Não tens que fazer protesto nenhum para as eleições. Acabou-se. Não há que fazer mais protestos. As pessoas têm direito a fazer os protestos que querem. A gente vive num país livre. Mas ele exigiu. Isso é igual como quando a polícia te diz que tu estás preso. Aqui não é a altura certa de tu fazeres o fight com a polícia. Não. Tu vais fazer o que a polícia está dizendo e depois, se estiveres errado, tu vais provar que estás errado. E que ele estava errado. Que tu estás certo e que ele estava errado. Exatamente. Portanto, por isso é que eu disse, tem momentos para tudo e tem coisas para tudo. E tudo, uma pessoa que tem poder tem que ter muito cuidado no que fala. Exatamente. Okay? E isso pode ser para mim também. Isso serve para mim muitas vezes. Porque o porta-voz de muita gente daquela área. Exatamente. Okay? Tudo o que eu disser, okay? Eles podem julgar contra mim. Right? So, eu não estou falando só para mim. Quando eu estou em lugares públicos, quando eu estou com o chapéu representando essa gente da minha vizinhança, eu tenho que ter responsabilidade do que é que eu vou dizer e o que é que eu estou dizendo. Exatamente. Porque eles estão me ouvindo. E eles vão reagir àquilo que eu estou dizendo. Tu disseste. Se for para uma reunião e se disser uma mentira, as pessoas vão reagir que eu estou dizendo mentiras. Correto. Exatamente. Por isso é que eu digo que é preciso muito cuidado quando a gente temos um poder. Como é que a gente usa o nosso poder? O poder. É verdade. Mas olha. Michelle, I think we still have time to roll the video, right? E agora vamos até à China. Olha. Na China, carros sem motorista já circulam em muitas cidades do país. Todos os dias, táxis autônomos são a opção de milhares de passageiros. Eles desviam de obstáculos, mudam de faixa e até estacionam. São mais de 100 táxis autônomos, como esse, espalhados pelas ruas de cidades chinesas como Wuhan, Xangai e Pequim. Para usar o serviço, basta ter um aplicativo e digitar a senha para entrar no carro. O porta-voz da empresa que administra a frota explica que o passageiro precisa autorizar a partida no monitor. Depois, é só seguir viagem. O carro, batizado de Apollo Go, é equipado com 38 sensores. Entre detectores de luz, som, imagem e ondas de rádio, que funcionam como um radar para captar a presença de pessoas, veículos e também imprevistos que possam aparecer pelo caminho. Só em janeiro foram mais de 2 milhões de corridas em toda a China. Apesar de não ter um motorista, a condução é tranquila e muito confortável, diz este engenheiro que pega o táxi todo dia para ir ao trabalho. Já esta usuária diz que ficou nervosa, mas só na primeira vez. Os táxis autônomos já fazem parte da realidade de países como China e Estados Unidos. Aqui no Japão, a gente só vê os táxis convencionais. Os carros sem motorista até existem, mas vai levar um tempo até que seja comprovada toda a segurança e o serviço seja colocado ao público.
Em junho do ano passado, uma empresa que administra táxis autônomos em São Francisco, nos Estados Unidos, fez uma verificação em 80 veículos da frota depois que 2 passageiros ficaram feridos sem gravidade num acidente. Outra colisão foi registrada na China, quando o Apollo Go foi atingido por trás por um motorista desatento. Mas como o veículo ainda estava em fase de testes, a empresa considera que ainda não houve acidentes com os táxis. Em abril deste ano, o Japão vai liberar o tráfego de veículos autônomos particulares. Aí então já não será mais necessária a presença de um condutor, já que o carro é capaz de responder sozinho a qualquer situação. Outros serviços, como robôs que entregam encomendas e ônibus sem motoristas, também devem começar a ser liberados gradativamente. Mas até que os táxis possam rodar como acontece na China, ainda vai levar um tempo. Bem mais adiantados, os chineses já têm até a nova versão do Apollo, que começa a circular a partir deste ano. O táxi foi desenvolvido sem o volante, já que não precisa mais do motorista, e assim abre mais espaço para os passageiros. Tem coragem, Celso? Olha, Janine, eu sou fã da tecnologia, mas eu acho muito cedo ainda para confiar plenamente. Estou com você. Uma notícia interessante. É verdade, Carlos. Faz-me lembrar muitas vezes, quando era criança, a gente via uns macaquinhos na televisão. Que eles andavam com telefones e os carros eram pelo ar. Yeah. Era avião. Yeah. Os carros andavam de aviões e coisa e tal. Estávamos chegando lá. Yeah. Eu pensava que aquilo não ia acontecer, mas eu já passei por muito que havia naqueles macaquinhos. A China em tecnologia é avançadíssima. Aqui também, devia dizer por qual é a razão. O nosso carro, o carro que a gente tem é um carro novo e anda sozinho também. A gente nas viagens que eu faço de longe, daqui para New Jersey ou para outras áreas que eu já fui, para New York, áreas assim que são mais longe. Grande parte do caminho o carro anda sozinho. Yeah. É um pouco perigoso porque se tu agarras no som, eu não sei porque sou uma pessoa que nunca fui muito de coisa, mas o carro a única coisa que exige é para tu pôr as mãos no volante. Portanto, não precisas conduzir ou fazer força, tu só precisas sentar as mãos no volante. O carro tem que sentir as tuas mãos. E ele fala contigo. É interessante. Ele vira, ele não vira, ele para, ele não para, ele faz tudo. O carro da frente para, ele para, se estão olhos vermelhos, ele para, ele dá arrancada de tudo. E é interessante, os meus filhos ficam impressionados com aquilo todas as vezes que nos dá. E ele diz, tira as mãos do volante para ver. E aí mete assim as mãos do volante, mas horas, assim. Yeah. E o carro ele vai, vira, faz tudo. Portanto, eles têm uma frota, aquela frota são de 100 carros, já tem mais de 20 mil pessoas, 20 mil fretes. A pessoa compra a senha para onde quer ir e depois só mete o número e o computador automaticamente sabe de onde é que vai, para onde é que vai. E só é muito interessante o que está ainda para vir. Ainda vai vir muito mais. Muito interessante o que está ainda para vir. E é engraçado que a gente aqui não ouve muito, mas nessa reportagem eles falam que a cidade aqui, foi Chicago. Que já tem uma frota também a experimentar também. Nós estamos a terminar, foi mais meia hora que passamos na vossa companhia. Fiquem bem e mais uma boa semana para ti, Obrigado, César, Carlos. e nós voltamos para a semana com mais outros amigos.